E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Só Explicando. Eu sou o professor Leonardo Macaulay e na aula de hoje vamos falar sobre os números decimais. Então, o que está escondido entre os números inteiros? Bom, vem que eu te explico. Primeiramente, vamos ver o papel da vírgula. A vírgula separa duas partes importantes de um número. A parte inteira, que é essa daqui, e a parte decimal, que é esta de cá. Então, antes da vírgula, representa a parte inteira. Então, o 2 representa dois inteiros. Por exemplo, 2 garrafas cheias, ok? Já depois da vírgula, representa a parte decimal. O 5 ocupa a casa dos décimos. Temos, então, a fração 5 décimos. Fração vamos aprender numa aula mais para frente, mas só para dizer como é que representa, ok? Portanto, 2,5 significa 2 inteiros mais 5 décimos. As casas decimais, então cada posição depois da vírgula representa uma divisão do inteiro. A primeira casa depois da vírgula são as casas dos décimos. Por exemplo, 0,1, uma casa depois da vírgula, ele está dividido em 10 partes. Então, um décimo é igual a 1 sobre 10. A segunda casa é a casa dos centésimos. Então, aqui, após a vírgula, temos duas casas. Essa segunda casa ela é dividida em 100 partes. Então, é a parte dos centésimos. Um centésimo é representado por 1 sobre 100. Já a terceira casa é a casa dos milésimos. Vejamos aqui que após a vírgula temos 3 casas e o nosso número está na terceira casa após a vírgula. Então, ele é dividido em 1000 partes. Então, 1 milésimo é igual a 1 sobre 1000, ou 1 dividido por 1000. Exemplo, 0,75 representa 75 centésimos de um inteiro. Por que centésimos? Porque temos dois números após a vírgula, duas casas após a vírgula. E 2 casas representa centésimos. 75 centésimos de um inteiro, que é 75 dividido por 100. Cada algarismo tem o seu lugar. Observe o seguinte número: 3,472. 3 são as 3 unidades. Temos a vírgula, 4 décimos, 7 centésimos e 2 milésimos. Então, o algarismo 4 representa 4 décimos, 4 sobre 10, pois ele está na primeira casa decimal, como a gente viu. Já o algarismo 7 representa centésimos, porque ele está na segunda casa. E o algarismo 2 representa milésimos, porque ele está na terceira casa. Então, o número 3,472 é igual a 3 inteiros mais 4 décimos mais 7 centésimos mais 2 milésimos. Bem, como é que a gente vai ler um número decimal? Então, lemos o número observando a sua última casa decimal, ok? Observe sempre sua última casa decimal. Temos aqui 2,5 é o quê? 2 inteiros e 5 décimos. Temos apenas uma casa decimal. Esse aqui temos 3,27, são 3 inteiros e 27 centésimos, porque ele possui duas casas decimais. Já nesse aqui, temos 4,125. Lemos como 4 inteiros e 125 milésimos, pois ele possui 3 casas decimais. Portanto, quanto mais casas decimais existem, menor é o valor de cada parte. E olhando na nossa reta, onde está o número 10,4? O número 10,4 ele fica entre os inteiros 10 e 11 na reta numérica. Temos aqui a reta numérica, temos o 10 e temos o 11. Se eu dividir aqui em décimos, aqui seria 10,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e depois teria o 11. Podemos ver que o 10,14 ele é maior do que o 10, porque, como a gente viu na nossa reta, quanto mais à direita do zero, maior é o número. Então, por isso,
O 10 ele é menor do que o 10,4, que por sua vez é menor do que o 11, certo? E o 10,4 significa 10 inteiros mais 4 décimos. A grande conexão da matemática. Então, a mesma quantidade pode ser escrita de maneiras diferentes. Temos ela escrita na forma decimal. Temos aqui 5 décimos, porque 0 inteiros a gente não conta. E esses 5 décimos eu posso representar como 5 sobre 10, como a gente viu. Também pode ser representado um número na forma de fração. Temos 1 sobre 2, que é igual a 1 meio, ou uma metade. E 5 sobre 10, se a gente simplificar, vai ser igual a 1 meio. Bom, não se importem muito nessa questão de simplificação, vai ter uma aula só para isso, certo? Como a gente viu, décimos, decimais e frações. Então, 0,5 é igual a 5 sobre 10, que é igual a 1 meio. São formas diferentes de representar exatamente a mesma quantidade. Mas por que isso acontece? Essa é a história que vamos descobrir nas próximas aulas, ok? Então, tchau, tchau!